Olá a todos. Vamos continuar com o nosso estudo em Gênesis sobre a sexualidade bíblica, sobre a masculinidade bíblica. E hoje eu quero falar com vocês sobre 3 capítulos diferentes: Gênesis 4, 5 e 6, que vai nos trazer um pouquinho do como estava essa situação após a queda, mas antes do dilúvio, né? Uma época, uma sociedade em que o pecado afetou tudo, todos, e como Deus, o que Deus fez a partir disso, né? Como Deus resolveu a situação naquele momento. Então, no capítulo 4, a gente olha que logo no comecinho, versículo 1 e 2 diz assim: Então Adão teve relações sexuais com Eva, sua mulher, ela concebeu e deu à luz Caim, e declarou: Com a ajuda do Senhor tive um filho homem. Voltou a engravidar e desta vez lhe nasceu Abel, irmão de Caim. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim cultivava a terra. Então os primeiros filhos nascem, né? Eles já nascem numa situação de pecado após a queda. E quando eles crescem aqui a gente tem uma história muito conhecida de todo mundo, que é a história de Caim e Abel, em que um irmão assassina o outro, né? Um mata o outro. E aí isso já é uma consequência direta do pecado. A relação entre dois irmãos, né, vira um assassinato, vira um crime. E é essa situação já mesmo de alguém que tem filhos num contexto pecaminoso, portanto. Aí depois, mais pra frente, ele vai dando a descendência de Caim. Caim teve um filho, esse filho teve outro filho, e ele vai falando dessa descendência. E lá pelo versículo 19, a gente tem o seguinte: Lameque tomou para si 2 esposas, uma se chamava Ada e a outra Zilá. Ada deu à luz um filho chamado Jabal, que foi o antepassado dos que criam rebanhos e vivem em tendas. Jabal tinha um irmão chamado Jubal, antepassado de todos os músicos que tocam harpa e flauta. Zilá também deu à luz um filho chamado Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Então Lameque vangloriou-se diante de suas esposas. Ada e Zilá, ouvi-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que passo a declarar-vos. Matei um homem por causa de ferimentos que me causara, e uma criança porque me ofendeu. Ora, se Caim é vingado 7 vezes, Lameque pode ser 70 vezes 7. Então nós temos aqui um parente, um descendente de Caim, certo? Que primeiro faz um crime, né? Assim, 2 assassinatos, quer dizer, ele amplia a situação que já ficou ruim com Caim, o antepassado dele. Ele também estabelece uma poligamia, algo novo aqui, algo diferente. E ele ainda se gaba disso, ele justifica o assassinato, certo? Ah, mas um me feriu, o outro me provocou, me ofendeu. Então, olha como a situação estava já, né, nesse contexto pós-queda. Então, o pecado já vai deformando as coisas, certo? Então, a gente tem na sexualidade explicitamente uma deformação, né? Ele assume 2 mulheres. E no trato geral entre as pessoas, na relação entre os homens também, né? Que deveria ser de amizade, de respeito, de companheirismo. Aí, ofensa, um fere o outro, um mata o outro e tudo bem, né? Assim, entre aspas, né? Ah, se meu antepassado matou e ninguém deveria tocar nele, eu também agora, ninguém deve me matar. E é claro que não foi isso que Deus ensinou, não é essa a vontade de Deus, não é isso que Deus estabeleceu. Mas a gente precisa ter contato com esse texto aqui e perceber como as coisas ficaram complicadas mesmo, né? E esse texto já nos responde algumas questões que sempre são levantadas com relação a esse início da história bíblica, né? Ah, mas a gente vai ver a poligamia em muitos textos do Antigo Testamento. Sim, mas como a gente já percebe aqui, não é uma coisa que deveria ter sido. Deus planejou que um homem e uma mulher, ambos deixassem os pais e formassem uma só carne. Agora, num mundo pós-queda, num mundo já cheio de pecado, é que o homem estabelece esse tipo de relacionamento.
em que um homem assume duas esposas, né? E pelo perfil aqui desse Lameque, né, a gente vê que é uma pessoa que se impõe à força, que usa da violência. Há quem diga, inclusive, que um dos filhos dele, tendo inventado armas cortantes, essas armas viraram, né, esse instrumento de assassinato. Né? Então, assim, o contexto já vai favorecendo e aperfeiçoando o mal, né, entre as pessoas. Então, no capítulo 4 a gente tem isso. No capítulo 5, a gente tem um comecinho que diz assim: este é o registro da descendência de Adão. Quando criou os seres humanos, o Senhor os fez parecidos com ele. Homem e mulher os criou e os abençoou e lhes deu o nome de humanos. Quando Adão completou 130 anos, gerou um filho à sua semelhança, como sua imagem, e lhe deu o nome de Sete. O tempo que viveu Adão depois do nascimento de Sete foi de 800 anos e gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Adão foi de 930 anos e depois morreu. Então nós temos um outro filho aqui, Sete. O capítulo 5 vai dar a genealogia desse outro descendente de Adão. E aqui nós temos a profecia se cumprindo: Adão morre, ele volta ao pó como consequência da queda. A gente também tem aqui que ele tem filhos e filhas. Adão não teve apenas esses 3 filhos: Caim, Abel e Sete. Esses 3 são citados pelo nome, mas há muitos outros filhos e filhas que eles tiveram aqui. Porque essa também é uma pergunta muito comum quando as pessoas querem entender Gênesis. Mas como que foi a propagação da espécie humana se só havia um casal inicial e depois, né? E depois eles tiveram muitos outros filhos e esses filhos formaram novos casais. Nossa, mas isso é uma relação de incesto. Não para o contexto da época, né? Não para aquela situação original. Claro que hoje nós temos uma sociedade totalmente organizada, papéis sociais muito melhor definidos, outras relações. Naquele contexto não havia nada disso. Então, sim, os descendentes de Adão e Eva formaram novos casais e assim foi se espalhando a humanidade mesmo. Certo? Então, nós temos tudo isso aqui. A descendência de Sete, então, como uma descendência alternativa, né? A de Caim, como uma descendência que foi levando a origem de assassinos, né? De coisas bem complicadas. E a descendência de Sete para um caminho um pouco melhor. Bem que a descendência de Caim, lá no versículo 25, do capítulo 4, diz assim: também já introduzindo a questão do Sete, na verdade, né? Adão teve relações com sua esposa, deu à luz outro filho, chamou Sete, dizendo: Deus me concedeu outro filho para ficar em lugar de Abel, que foi morto por Caim. Aí, versículo 26 diz: Sete foi pai e deu à luz um filho chamado... Aliás, né? Sete foi pai e deu a seu filho... Deu à luz não, que foi a esposa dele, não ele. A seu filho o nome de Enos, que foi o primeiro a proclamar o nome de Deus. Então, o filho direto de Sete já é alguém que busca Deus. A gente percebe uma mudança mesmo na genealogia de comportamento. Enquanto que na descendência de Caim o pessoal se afastava ainda mais de Deus e vivia mais mergulhado no pecado, a descendência de Sete já começa numa busca de ajuda, né? Deus nos ajude a lidar com todas essas questões. Então isso a gente percebe aqui, já em Gênesis 4 e 5 também. E aí no capítulo 6, então, que é onde a gente quer chegar hoje, nós temos o seguinte, versículo 1. Então, quando a humanidade começou a se multiplicar sobre a face da terra e nasceram muitas mulheres, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram atraentes e escolheram para si aquelas que lhe agradaram os olhos. Então ele fala aqui as filhas dos homens e os filhos de Deus. Algumas explicações possíveis são que a descendência de Sete é uma delas e a descendência de Caim é outra delas. E desse momento eles se misturam, né? É uma possibilidade de explicação. E o versículo continua dizendo o seguinte: Então declarou o Senhor, por causa da malignidade do ser humano, o espírito que lhe dei não permanecerá nele para sempre. Portanto, ele não viverá além dos 120 anos. Então Deus começa a abreviar a duração de vida dos seres humanos.
Ora, naquela época, e também algum tempo depois, havia nefilins na terra, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhe deram filhos. Esses gigantes foram os heróis dos tempos antigos, homens rudes e famosos. Parece que da junção das genealogias surgem pessoas ou gigantes de fato, né? Como parece que algumas escavações têm provado que eles existiram, né? Pessoas com uma estatura fenomenal, com uma estrutura além do comum, ou no sentido realmente de grandes homens, pessoas que fizeram história, fizeram nome na época, né? Então, da junção das genealogias parece que surge algo assim. E contudo o Senhor observou que a perversidade do homem havia crescido muito na terra e que toda a motivação das ideias que provinham de suas entranhas era sempre e somente inclinada para a prática do mal. Então o Senhor entristeceu-se muito de haver criado os seres humanos sobre a terra, e esse sentimento feriu profundamente o seu coração. Declarou então o Senhor: farei desaparecer da superfície do solo os seres humanos que criei, todos os homens, os grandes animais, até os pequenos seres e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. Então Deus olha para a humanidade, percebe toda essa maldade, tudo isso acontecendo, como a gente está vendo aqui, assassinatos, e ele percebe agora que há uma mistura aí nas genealogias, o pecado se generaliza, né? O mal se generaliza de tal forma que Deus fala: chega, vou acabar com essa sociedade existente. Porque o pecado transborda, é só maldade. Só que ele encontra alguém. Capítulo 6, versículo 8 diz: contudo, a Noé o Senhor demonstrou sua graça e misericórdia. E aí ele começa então a história de Noé, dizendo que ele era um homem justo, íntegro, entre todos os seus contemporâneos, e andava com Deus. E aí a história de Noé é muito conhecida de todos, né? Ele tem uma esposa, ele tem 3 filhos, cada filho tem a sua esposa também. E Deus manda ele construir uma arca. Essa arca recebe um casal de cada espécie de animais, e entra a família de Noé também. E aí há um grande dilúvio, e todos, exceto a família de Noé e os animais que estão na arca, todos morrem. Então Deus recomeça com Noé uma nova história. E é interessante então a gente analisar que essa sociedade antes de Noé viveu então plenamente mergulhada no pecado, e por isso é que a gente tem situações como o assassinato e a poligamia descritas aqui. Certo? Então é isso que a gente precisa entender nesse princípio aqui. Incesto? Não. Havia sim casais que se formavam a partir dos filhos de Adão e Eva. Era o contexto, era a situação. Precisamos entender que não havia uma organização social como a de hoje. Poligamia? Pecado, errado. Né? Mesmo que era um contexto diferente, isso já estava bem estabelecido. Um homem, uma mulher formam uma nova família, um novo ser, uma só carne. Isso já estava estabelecido em Adão e Eva, então a poligamia não entrava nesse plano. A poligamia já é um traço da pecaminosidade humana mesmo, certo? E nós temos então esse contexto de era pré-Noé, terminando ali com a junção das genealogias e surgindo até seres humanos diferentes, com estatura maior e tal. E que é muito, muito misterioso para nós não temos, né, totalmente as informações aí. A gente vai ter um pouquinho mais para frente na história bíblica, um pouco mais de relatos sobre esses gigantes, mas é tudo muito obscuro para nós. Parece apenas que algo geneticamente também aconteceu aí, né? E surgem seres humanos diferentes. É a espécie humana, mas com uma estatura diferente, uma formação, uma capacidade de força, enfim, algo diferente entre eles, né? E o que a gente tem que aprender com tudo isso? Pecado traz consequências, ele nos fere, ele nos traz situações novas e ruins com as quais temos que lidar. Né? Isso é fato. E Deus vai intervir para resolver. Né? O pecado tem uma consequência ruim, mas Deus também é um Salvador. Ele nos dá a chance de recomeços. Estudaremos sobre isso em breve. Que Deus capacite a cada um de nós.